Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite também para você que está nos acompanhando à distância, através do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial do YouTube. Você que está nos acompanhando à distância vai observar uma novidade ao término da reunião que está sendo transmitida. Tem uma música incidental, uma música instrumental, e esse é o momento em que nós que estamos observando a reunião à distância estejamos concentrados, fazendo a nossa mentalização para recebermos os fluidos magnéticos à distância. Tá bom, meus amigos? Observem isso. Então vamos agora para a página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos aqui presentes e boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal. A página hoje é do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 63. Atritos físicos. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 39. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do Mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental de seu Evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferretoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nesta noite, nesta reunião. Agradecendo também ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael, a irmã Rosa e os demais abnegados trabalhadores, todos que estão sempre colaborando na sustentação de nossos trabalhos. Vamos conversar com o Mestre Jesus. Jesus amigo, nesta noite, estamos mais uma vez aqui reunidos.
Agradecidos que estamos por essas boas vibrações que já chegam entre nós. Agradecidos também por estarmos nesta reunião, participando dessa troca de fluidos uns com os outros. E é sempre assim, precisamos entender, mestre amigo, que estamos aqui uns pelos outros. Te pedimos, por favor, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por sua tamanha misericórdia para com cada um de nós. Pedimos também, pois somos eternos pedintes, para que nossa reunião transcorra contente. Que cada um de nós possa fazer sua parte nessa grande engrenagem, reconhecendo como grãos de areia que fazemos parte de todo esse processo. Por favor, toca a fronte do nosso irmão Edson, que trará para nós as reflexões da noite de hoje. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Então vamos ouvir nosso irmão Edson? Boa noite a todos. Bom, gente, vamos então estudar um pouquinho do Evangelho, mirando ali no início. O tema que foi dito para eu conversar com vocês é esta máxima aqui: ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. E me deram uma referência bibliográfica, que seria o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, onde esta máxima está, digamos assim, é analisada por Kardec nos itens 1 a 5. Todo mundo conhece essa máxima? Ajuda-te que o céu te ajudará. Quem é que não conhece? Então todos conhecem. E quem acha que foi Jesus que a pronunciou? Quem é que acha que foi Jesus que pronunciou essa máxima? Tem uns puxos, né, pessoal? A maioria é omisso, né? Estou vendo aqui, né? Ninguém quer. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu também pensava que era Jesus, mas não é. Porém, a gente vai ver que é uma máxima espírita, mas que se inspira em outra de Jesus, que é justamente aquela cujo trecho intitula esse capítulo. Então, como sugere o próprio Kardec, nesses itens que eu acabei de citar para vocês, ele analisa essa máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. Alguns falam ajuda-te a ti mesmo, ainda por cima fazem aquela redundância, né? Sobre 3 dimensões. A primeira, ela diz respeito justamente a essa questão, a essa semelhança com o ensinamento de Jesus. E aí sim eu trago para vocês a passagem descrita por Mateus, que diz o seguinte, lá no capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede, recebe, e quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. Então, Kardec, dessa passagem de Mateus, ele destaca, em particular, a analogia com a máxima cristã, buscai e achareis. Então, ajuda-te e o céu te ajudará. Buscai e achareis. Porque tanto uma como a outra, elas denotam a aplicação de um esforço, não sei se vocês notaram, porque tem até uma parte que diz, pedi e se vos dará. Mas ele está fazendo analogia especificamente a esta,
buscar e achareis. Tanto é que é o trecho que ele fez, né, que ele deu o título desse capítulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai, ajuda de. São verbos de quê? De ação. São verbos de ação. Portanto, nos remete à lei de trabalho, que tem como consequência a lei do progresso, né, que nos caracteriza a todos. Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, sobre as leis morais, a gente vai ver Kardec estudando a lei do trabalho e a lei do progresso, e nas perguntas 674 e 678, a gente aprende que o trabalho é lei da natureza e não se restringe às ocupações materiais, não é verdade? Assim que ele coloca para a gente. De certa maneira, os espíritos definem, né, que trabalho é o quê? O que Kardec fala lá? É toda ocupação útil. Então, realmente, né, a gente só ocupações materiais são úteis? Não, né? Então, na verdade, os espíritos nos ensinam que, né, a lei do trabalho, portanto, a lei do progresso, está em todo o trajeto, né, da evolução do princípio espiritual. Desde lá as suas expressões mais ainda inferiores, seja no plano vegetal, no animal, até chegar ao nível dos espíritos puros. Todo esse trajeto, o trabalho é uma constante, claro, em diferentes níveis, né, de categoria. E é claro, né, que nessa gradação da evolução do princípio espiritual, a gente vê, por exemplo, que praticamente, né, os seres inferiores eles se preocupam apenas, né, na manutenção, né, de sua existência. Então, praticamente, nós estamos realmente falando de ocupações materiais, né, que é desenvolvida através dos instintos que nos caracterizam. Mas quando você chega ao estágio hominal da evolução, onde você tem uma inteligência desenvolvida a tal ponto que você começa a escolher, portanto, a vivenciar a outra lei, né, que é a lei do livre-arbítrio, começam a aparecer questões morais, né? E quando aparecem essas questões morais, não teremos apenas as ocupações materiais a nos caracterizar a caminhada, mas também as ocupações espirituais. E realmente aí, né, já somos, né, desse reino dos homens, né, diz Kardec, aliás, aqui mesmo no item 2 desse texto, as necessidades do corpo sucedem, né, vem depois da do espírito. Desculpa, as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. Então aí, nesse estágio, né, da evolução, nós temos que nos preocuparmos, né, com essas duas vertentes. E aí o trabalho, né, vai ser nessas duas vertentes também. E no item 3 ele pondera o seguinte: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, os seus membros teriam atrofiado. Isso a gente sabe hoje até, né? É a própria medicina, né? E se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, o seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Eis porque, então, meus amigos, ainda citando a fala de Kardec, dizer o seguinte: o Criador, Deus, fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, não cai do céu, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho de tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que haja
respeito. Então, essa é o que rege, né, o pensamento espírita do ponto de vista do trabalho e recompensa. Então, é para a gente não se iludir, né, com a falsa expectativa de que, né, graças cairão do céu, né, sem o nosso esforço, o nosso autoaprendizado. Daí, né, logicamente, isso tudo que eu estou falando para vocês, vocês estão, né, remetendo-se para a máxima que nós estamos estudando. Ajuda-te e o céu te ajudará. Está tudo dentro disso que a gente está desdobrando. Sobre a parte e o céu te ajudará, né, que a gente fixou bastante aqui na questão, né, do trabalho, da busca, Kardec se refere à interferência da espiritualidade representando a providência divina. Quer dizer, o céu te ajudará seria a providência divina, né? E aí ele busca lá no livro dos Médiuns, né, que é um livro, inclusive, que antecede, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz o seguinte: os espíritos, agora falando sobre a providência, né, particularmente, né, em relação à assistência que nós temos da espiritualidade. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho a que ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo, nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Isso é muito importante, essa partícula condicionadora aqui, né? Se a quiseres empregar, nós te daremos a força se a quiseres empregar. Não adianta só dar a força, né? É preciso uma contrapartida que novamente nos remete, né? A gente precisa se ajudar. E ainda podemos refletir mais um pouco nessa segunda parte. Se a gente continua aqui a segunda parte da passagem de Mateus, né? Nós vemos aquela primeira lá que Jesus falava do buscais e achareis, né? E ele complementa Jesus dizendo o seguinte, fazendo uma pergunta: qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem? Uma reflexão importante, né? É verdade, apesar de todas as nossas imperfeições, né? Nós percebemos que dificilmente, né, nós não vamos dar aos nossos filhos aquilo que eles precisam, mas tem uma coisinha aqui no final, né? O vosso Pai que está nos céus, né? Como é que o vosso Pai que está nos céus, né, não vai lhes dar os bens verdadeiros aos que pedirem? Olha bem, ele está falando assim, ó, como é que o Pai, né, como é que Deus não vai nos dar, né, tudo aquilo que a gente pediu? Ele não está falando isso. Ele está falando, como é que Deus não vai dar os bens verdadeiros? Porque também a gente não dá tudo para os nossos filhos só porque eles querem, né? Nós queremos dar sempre os bens verdadeiros. Então é importante que também a gente repare esse detalhe do texto, né? Bens verdadeiros, né, são aqueles úteis ao progresso do homem. E que são o quê? Né? Conquistados, a gente ensina. Né? A gente fica muito feliz, né, quando nossos filhos, né, depois de nós eles ensinarmos as coisas, eles fazem, através do seu esforço próprio, né, conseguem as suas metas, atingir suas metas. Então, essa questão de nós conquistar, de termos, conseguirmos da providência divina as forças, né, do nosso Pai, do nosso Criador, ela tem que estar associada, né, a essa busca do bem verdadeiro.
E é óbvio que essa busca também está relacionada a uma outra máxima de Jesus. Você vê que a gente vê sempre Jesus, né, nos alertando sobre a conquista através do próprio esforço. Não é ele que falou a cada um segundo suas obras? Esse foi ele mesmo. Né? Então essas, meu amigo, eu estava falando de três dimensões, né, sobre essa questão, né, sobre essa máxima. Já falamos aqui, então, já esmiuçamos bastante a relação do trabalho, né, da necessidade de nós buscarmos. Então vamos à segunda dimensão, se der tempo, eu falo a terceira. Né? Como é que nós podemos analisar essa máxima, né? Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará, à luz do princípio das múltiplas existências, né? Das reencarnações, que são tão necessárias para nós. Esse aspecto a gente encontra lá no final, né, do item comentado por Kardec, né, que reflete o seguinte, vamos prestar atenção. É uma reflexão. Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo de novo, de aprender tudo. Então, algumas pessoas que são materialistas, né, elas acham que, elas entendem que, né, quando a gente chega aqui, a gente aprende, né, tudo do zero. Isso, mais ou menos, o materialista tem. Né? Mas não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou, e aí é uma visão espiritualista, e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente, cada uma dessas existências, da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então a gente tem que admitir, até nos observando e observando os nossos companheiros de existência, que o homem realiza, né, o seu progresso, né, muito lentamente numa encarnação só. Não é verdade isso? Mais ou menos a percepção que vocês têm de si mesmos em relação aos demais. Né? Então fica difícil acreditar, né, que uma existência só seja suficiente para a gente ter um progresso suficiente para alcançar uma meta mais, né, condizente com a nossa condição, né, de filhos de Deus. E aí as coisas começam a fazer mais sentido quando a gente considera, né, a existência, as várias existências, a pré-existência da alma, né, com essas várias oportunidades encarnatórias. E intuitivamente a gente percebe isso, porque vocês já repararam como é que a gente percebe que a cada geração que reencarna, parece que essas gerações são mais, elas conseguem assimilar as coisas de uma maneira mais fácil que as gerações anteriores. Isso é mentira? Isso é uma percepção equivocada? Ou é uma percepção normal que a gente tem? Né? E é interessante que elas fazem isso mesmo, daí fica muito materialista compreender, né? Mesmo considerando que essas informações, né, elas estão presentes agora em muito maior quantidade e complexidade, vocês têm que admitir. Né? Cada vez que a gente volta a esse mundo aqui, meu Deus, né? Imagina se a gente estivesse começando do zero. É quase que impossível. No entanto, a gente vê aquelas criaturas assim, né, rapidamente se adaptarem. Então, apesar do véu do esquecimento, né, que é uma providência divina em cada encarnação, o nosso conhecimento intelecto-moral, até então conquistado, ele nos facilita, né, uma rápida absorção, né, desse conhecimento novo, né, porque o antigo a gente já, de certa maneira, tem. Né. É como aquele tema que a gente estudou, tema ou disciplina que a gente estudou lá na juventude, né, e ficou esquecido. Aí, por algum motivo, lá à frente, na nossa existência, a gente resolve, né, recapitular, né, esse tema ou estudar, né, vou dizer que seja estudar mesmo. Né? E aí a gente percebe que, na verdade, não é a mesma coisa. Né?
que a gente estivesse começando. Parece que a gente tem uma facilidade de absorver aquilo. Porque em algum momento, embora a gente não lembre tão nitidamente, a gente vivenciou aquilo. É a mesma coisa em relação à nossa oportunidade encarnatória. Né? Então, essa oportunidade é o céu nos ajudando. Mas dependendo do quê? De nós estarmos nos ajudando. Ajuda-te, o céu te ajudará. Mais uma vez cabendo aí. E finalmente, ver se eu consigo gastar meus 5 minutos aqui, analisar a terceira dimensão. A terceira dimensão, segundo Kardec, diz respeito à questão do aspecto moral da passagem de Mateus. Né? E Kardec, ele comenta isso lá no item 5, que é o último, nos elucidando o seguinte: diz ele, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam, aí naturalmente, quando a gente está falando de palavras de Jesus, nós estamos falando do buscais e achareis, né? Pedir a luz significa, não, isso significa o seguinte: pedi a luz que vos clareia o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e às tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a porta e ela se vos abrirá. Mas, continua Kardec, pedi sinceramente, pedi com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos, e aí vem o aspecto moral, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, assim como a gente viu a proatividade da busca e do esforço como condicionantes da ajuda dos céus, né, nós temos também, segundo Kardec, a fé e a humildade como aspectos morais essenciais dentro dessa máxima. Porque realmente, como é que a gente vai praticar, né, a máxima ajuda-te a ti mesmo, né, sem a humildade ajudar-nos a nós mesmos? Né? A gente tem que ter a humildade de reconhecer que nós somos, né, necessitados, né? Se a gente precisa de ajuda. Né? Isso está outra coisa inserida aí, né? De simples palavras, mas com muita significação. Que precisamos não só da ajuda do alto, mas principalmente da nossa autoajuda para combater o orgulho, né, que está arraigado dentro de nós. Sem falar que a humildade, né, agora entrando novamente no aspecto moral, ela é uma aliada, né, em quê? Para quê? Para facilitar o quê? O nosso aprendizado. Quanto mais humilde, mais nós estamos abertos a aprender. Isso é muito importante, porque a gente vai ouvir, né? A gente vai ficar com sede de aprender, porque a gente percebe essa carência. Então é possível também, né, que a gente aproveite melhor cada prova, né, sem se deixar ferir pelo orgulho que, inclusive, como eles já falaram aqui, dificultaria essa ação intercessória, né? O céu te ajudará. Então, para a gente terminar, a gente verifica que realmente, né, Jesus, Criador, a espiritualidade, os mecanismos da providência divina, eles vão sempre intervir, né, em nosso favor, mas é preciso que nós estejamos preparados para isso. Né? Precisamos ter em mente que nós somos esses aprendizes constantes, né, caminhando pelo próprio progresso. E se a gente tiver, né, essa humildade e buscar, já que nós estávamos falando de buscar, né, buscar e achareis, né, se é uma das coisas que a gente mais precisa buscar, é realmente sintonia. Sintonia com essa
com esses agentes do socorro, agentes da ajuda, que nunca será, né, fazer por nós, mas sempre será, né, nos acompanhar, nos apoiar, né, nos auxiliar. Eu acho que é mais ou menos isso, gente. Estamos aqui dentro do prazo e eu espero que as 3 dimensões do ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, tenham servido para vocês refletir. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Graças a Deus por essa oportunidade. Então vamos mais uma vez elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus. Mais uma vez conversando com o Mestre Jesus. Mestre Jesus, o primeiro momento de nossa reunião já vai terminando e aqui mais uma vez estamos agradecidos por essa oportunidade. Fomos ouvindo a página de abertura, a prece, as reflexões trazidas por nosso irmão e vamos aos poucos percebendo o quanto precisamos fazer por nós, por nossa caminhada, por nossas ações, por nossos pensamentos. Nas noites de terça-feira, quando aqui estamos sempre renovando essas oportunidades. Bate-nos sempre reflexões e que essas possam permanecer em nossas mentes e possam ser refletidas em nossa conduta, pois o chamamento aqui está. Tudo nos é ofertado, mas necessitamos por demais revisarmos a nossa participação em todo esse processo, nessa oportunidade criada a cada um de nós de estarmos aqui. Por favor, mais uma vez leve nosso agradecimento até Deus nosso Pai, pela sua misericórdia, pelo seu amor e pela sua bondade para com cada um de nós. Mestre amigo, por favor, esteja junto de cada irmão médium passista que logo estará atuando lá nas suas câmaras de trabalho. E assim, cada um de nós, como disse na prece anterior, participando como um grão de areia nessa grande engrenagem de benefício ao próximo. Esteja conosco hoje e sempre, Mestre Jesus, e sempre sabemos que Tu estás. Estamos sempre envidando esforços para estarmos vibrando na Tua faixa. E assim, sob a Tua permissão, estamos encerrando esse nosso primeiro momento da nossa reunião de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Eu peço, por favor, para que nossos irmãos médicos passistas que estejam em condições, que, por favor, dirijam-se aos seus grupos de trabalho e para nós que vamos continuar aqui no salão, estejamos em silêncio e com os nossos pensamentos elevados ao alto. Boa noite a todos.